9:03, está subindo o número, mas vamos começando aos pouquinhos aqui para a gente não atrasar o horário, dar as boas-vindas e aí o pessoal vai entrando, se juntando a nós. Então, oficialmente, bom dia a todos e todas, ficamos muito felizes, né, de ver vocês aqui para o nosso HR Lab, esse evento, né, para alguns talvez seja a primeira vez, é um evento que a gente faz para trazer cases, né, discutir práticas de gestão de pessoas, convida sempre pessoas profissionais da área de recursos humanos que tenham experiências e cases interessantes para compartilhar com a gente, né? A pegada desse evento é sempre dar o conceito, discutir um tema, mas principalmente mostrar como é que isso está acontecendo no dia a dia, porque eu acho que é o grande output que a pessoa leva de um evento com esse é dizer, pô, bacana, o que o convidado tal falou lá pode ser útil para o meu negócio, para a minha empresa, então é muito essa troca que a gente gosta de fazer no HR Lab. Então, esse evento é um sucesso. Eu fiz uma soma esses dias, pegando todos os eventos do ano, aí tem mais de 1.000 profissionais de RH que já passaram por aqui conversando, então a gente fica super feliz de trazer conteúdo relevante, porque faz as pessoas voltarem, seguirem conectadas com a gente. Hoje, depois eu vou apresentar no detalhe, mas hoje nós temos dois convidados muito especiais, a Fernanda Cagol, que vai representar a Copel aqui, contar um case super bacana, na sequência eu dou mais informações aqui, e o Marcelo Zappi, que tem um case também incrível da EGEA, um processo fantástico aí de crescimento e reorganização de um negócio super importante, assim como a Copel, ligado à infraestrutura, né? Tem muito a ver com todo o nosso trabalho a importância do desenvolvimento do país passa por infraestrutura, então esses negócios estão ligados, né, ao coração do desenvolvimento de um país, né? Então, vamos discutir, e claro que a mudança do negócio em si, as mudanças que eles vão contar aí, podem inspirar todos os processos de transformação, porque dependendo do setor, todo mundo vive processos de mudança. Como é que a gente lida com isso, né? Sobre a Produtive, rapidamente, antes de entrar no conteúdo do HR Lab, nós somos uma consultoria especializada em carreira e a Produtive tem 3 eixos, né, de trabalho. O primeiro, talvez o mais conhecido, com mais tempo, que é transição de carreira, outplacement, que a gente faz há quase 30 anos, mais de 20 mil pessoas. Eu acho que isso foi nos dando muito olhar sobre a carreira dos indivíduos, né? Muitos que estão aqui, inclusive, já foram clientes, estou vendo pelos nomes, a carreira das pessoas. Isso foi nos dando muita consistência ao longo dos anos para entender o que também as organizações precisam. E aí nós criamos, alguns anos atrás, uma área de desenvolvimento, que a gente chama de aprendizagem e carreira, e que trabalha projetos dentro das organizações, né? E os cases que a gente vai contar aqui, a Produtive, de alguma forma, participou e pôde contribuir e com o nosso principal olhar, que é a carreira, o desenvolvimento da carreira do indivíduo na organização, a preparação dos líderes para trabalhar isso. Então, acho que por aqui vem sendo muito o nosso jeito de contribuir com o mercado. E o nosso terceiro eixo é a parte de conteúdos digitais. A gente tem um streaming, que, por sinal, as duas empresas aí usam, e esse streaming de conteúdo tem sido um organizador, né, um jeito de desenvolver as pessoas, considerando a aprendizagem personalizada. A gente sabe que eventos como esse são importantes, né, treinamentos, processos, reúne as pessoas e conversa, mas que cada um tem um jeito diferente de aprender. A gente vem acreditando muito em microaprendizagem, então, vídeos curtos, resumo de temas, webséries, para que cada um possa se desenvolver. Nesse terceiro ponto, a gente vai deixar depois o Rafa, a Bruna aqui, o Lucas, do nosso super time, vou mandar um link para quem não conhece ainda o streaming da Produtive, dá uma navegada lá, olhar as webséries, o conteúdo, e poder dar uma degustada. Se quiser levar para a sua empresa, obviamente a gente está disponível para isso, mas no mínimo para o seu desenvolvimento, porque eu acho que muito do que a gente vai falar aqui serve para a nossa autorreflexão como profissional da área de pessoas. Então tem lá todo um conteúdo que hoje cada um que está aqui já pode olhar e pensar pontos que já pode aplicar na sua empresa pelo conteúdo que viu. Por exemplo, a importância de ter um posicionamento claro sobre o tema carreira, como o RH pode influenciar uma cultura de protagonismo. Então, tem tudo isso lá no stream e vai estar disponível para vocês. Vamos passar agora um vídeo, o nosso vídeo manifesto, que eu acho que é uma boa síntese do que a gente acredita nessa área de pessoas e carreira. Vamos colocar o vídeo é curto, tem 2 horas, dá um minutinho, 2 minutinhos. Vai lá, coloca o vídeo, por favor. Nós acreditamos que a pessoa é protagonista da sua vida profissional. Sabemos que não existe um mapa pré-definido. A carreira é de cada um. Cada um constrói o seu caminho. Somos capazes de fazer nossas escolhas.
Somos gerentes do nosso desenvolvimento. A carreira, afinal, o que é? É um conjunto de experiências significativas. E ela não pode ser imposta por ninguém. Vai sendo construída de forma inclusiva e aberta. Acreditamos que o líder é essencial nesse processo. Sabemos que muitas coisas no trabalho dependem do comando e controle. Metas, rotinas, processos. Mas na carreira não funciona mais assim. Comando e controle é coisa do passado. O líder estimula o protagonismo com diálogos frequentes sobre carreira. Ao contar sua história, o líder provoca reflexões, faz conversas significativas para que cada um crie a sua própria trajetória. Não infere, não impõe, constrói em conjunto a jornada profissional. Um líder é um conselheiro. Nós acreditamos na livre movimentação. Cada pessoa deve ser livre para buscar espaços e oportunidades conectadas a seu propósito. Sem bloqueios, liberdade de movimento para que faça o seu traçado. Estimulamos a curiosidade. Acreditamos na aprendizagem contínua. Nossa era é a da personalização, do lifelong learning, com diversidade de escolhas e opções de carreira. Entendemos também que as empresas têm um papel fundamental em tudo isso. Não fornecem mais um plano de carreira, mas nos dão as ferramentas, nos abrem as possibilidades para construirmos o nosso trajeto. Porque no fim do dia, o que queremos é confiança e autonomia no trabalho. Entendemos que cada um deve buscar o seu desenvolvimento. Acreditamos em novas formas de trabalho, em movimentos laterais. É tudo uma questão de contribuir. Os percursos são muitos e cabe a cada um de nós construir o caminho. Vamos viver nosso propósito. Somos aprendizes e protagonistas da nossa trajetória. Muito bem, então esse é o nosso manifesto sobre carreira e uma inspiração, né, muito do papel de cada um, acho que os três agentes, né, indivíduo protagonista, líder educador, e acho que tem muito um desafio que a gente vem trabalhando e muito do que vai estar aí nos nossos cases, que é a importância de preparar essa liderança para essa jornada de transformação. E a organização, que no passado direcionava por comando e controle, hoje ela muito mais dá ferramentas, espaços para as pessoas exercerem o protagonismo, né? Nesse espírito, então, vamos para os nossos cases. O nosso primeiro case vai ser o da Copel, representado aqui pela Fernanda, a Fernanda Cagol, que tem uma experiência super bacana, formada em administração, ela tem especialização também em finanças e contabilidade, que eu acho que também complementa muito aquela visão de negócios, né, da área de recursos humanos, e está há mais de 14 anos na Copel, na área de pessoas. Então, Fernanda, eu quero aproveitar aqui, antes de você começar, para dizer para o pessoal que tiver perguntas, vai colocando no chat, e no final, depois eu vou apresentar o Marcelo, vai ter o case dele, e aí depois a gente faz um debate aqui e traz as perguntas de vocês para a gente conversar, beleza? Fernanda, é com você. Olá, bom dia, pessoal. Primeiro, obrigada pelo convite, né, Rafael e equipe. Estou super feliz de trazer esse case da Copel aqui para compartilhar com vocês. E como o Rafael comentou aí, fiquem muito à vontade, tá, pessoal, para trazer perguntas aí, o que despertar a curiosidade de vocês aí, vão mandando no chat que a gente vai respondendo na sequência. Então, vou compartilhar meu material aqui, e aí, Rafael, por favor, se você puder sinalizar para mim, quando estiver aparecendo. Vamos. Tá vindo. Ó, entrou. Oi? Foi. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a Copel, falando um pouquinho aí da Copel, a Companhia Paranaense de Energia, não sei se todos conhecem, né, a gente fica no Paraná, uma empresa paranaense, e acabamos de passar aí por uma grande transformação, né, a gente era uma empresa estatal até agosto de 2023, né, uma empresa de economia mista, e agora passamos a ser uma corporação. Então, é um processo, assim, muito grande de mudança, né, e a gente, na perspectiva de pessoas, aí tem bastante coisa para compartilhar desse momento de transformação. Então, falando um pouquinho da Copel aqui, nós temos 69 anos, inclusive agora em outubro estamos completando 70 anos, então é um ano bastante histórico para a gente, de comemoração, né. A Copel está na ISE B3 desde 94, é uma empresa aí pioneira em questões de sustentabilidade, premiada várias vezes, aí, inclusive em 2022
fomos eleitas aí a empresa de energia elétrica, melhor empresa de energia elétrica do Brasil, e é reconhecidamente aí pelos serviços prestados, né. Estamos em 10 estados, então, embora seja uma empresa paranaense, eu fico aqui em Curitiba, mas a gente tem participação em empreendimentos em vários estados do país, e é uma empresa integrada, né, então a gente atua em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, e atualmente estamos com 4.400 colaboradores próprios, né, mais aí a equipe terceirizada. E aí, falando então um pouquinho desse movimento de transformação que a gente passou recentemente, na perspectiva de pessoas, aqui nessa tela estão os principais marcos dessa transformação que eu quero compartilhar com vocês. Então, o anúncio da transformação, ele se deu em setembro de 2022, então está fazendo exatamente 2 anos que a gente está nesse movimento, e ele aconteceu no meio de uma negociação de acordo coletivo. Então, vocês podem imaginar aí que foi um acordo bastante complexo naquele momento, né, foi o nosso acordo coletivo mais longo da história da Copel. E por que isso, né? Porque a gente, por ser uma empresa estatal, a gente tinha uma questão de estabilidade, né, para com os empregados. Então, isso trouxe muita incerteza para as pessoas que estavam aqui dentro, e para conseguir avançar aí nessa negociação, a empresa naquele momento, então, propôs um programa de desligamento voluntário para quem não quisesse ficar e viver esse novo momento da empresa, e também assumiu um compromisso de ter oportunidades internas, né, valorização do quadro, uma vez que a gente tinha muitas amarras de carreira internamente. Então, por ser uma empresa de economia mista, né, era muito regrada pela legislação, as pessoas não poderiam transpor carreira, mudar de carreira internamente, e a Copel assumiu, então, esse compromisso desse momento aí do anúncio da transformação. Aí, em agosto de 23, de fato aconteceu essa privatização, né, que no mercado se fala em privatização, mas internamente a gente chama de transformação para a corporação, e aí nós tivemos uma grande adesão nesse PDV, nesse programa de desligamento voluntário. Foram 1.437 adesões, né, representando 1/4 do nosso quadro, então foi uma grande adesão, aí era impactante para a empresa, e para que a empresa pudesse se reorganizar, né, estudar os processos e entender como é que ela trabalharia as atividades com a redução de 1/4 do quadro, a gente programou esses desligamentos para 1 ano depois, então para agosto de 24. Tivemos 1 ano, né, para preparar a organização, para preparar as pessoas para essa mudança, e aí eu vou focar um pouquinho aqui em como que a gente trabalhou nesse período de 1 ano, né, preparando a empresa e as pessoas para essa mudança. Então, foi um trabalho muito conjunto de áreas de negócio e RH. Ao RH, coube, né, apoiar os negócios na definição das suas estratégias, promover essa gestão do conhecimento, uma vez que muitas pessoas estavam saindo, a gente precisava garantir que esse conhecimento não fosse junto, né, com as pessoas, a gente tivesse uma gestão aí robusta, e também a gente precisava garantir aí um compromisso que tinha sido assumido pela empresa de valorizar as pessoas e criar oportunidade interna para quem estava ficando, né. Em relação aos negócios, cada negócio aí precisou definir as suas estratégias de continuidade das atividades. E o que que era isso, né? Como é que a gente continua prestando serviço com a mesma qualidade para o consumidor, com um quadro bastante menor. E aí essas estratégias poderiam passar por terceirização, mobilidade interna, né, mexendo as pessoas aí de posição, e as contratações somente para casos excepcionais. Uma das nossas premissas aqui é não reposição de vagas, então a ideia é manter um quadro enxuto, né, e por isso a contratação, assim, é somente para casos onde a gente não tenha competência aqui interna, né, que a gente possa atender internamente. Bom, em relação, então, às pessoas, a gente trabalhou com um mapa de posições críticas e sucessores. Contamos até com o apoio da FIA nesse trabalho, construímos uma metodologia bastante customizada para a Copel, para atender o que a gente precisava naquele momento, e conseguimos chegar num mapa, com essa metodologia, das posições críticas da companhia, e aí colocamos uma lupa no que realmente tinha uma alta criticidade e definimos sucessores, trabalhamos com o desenvolvimento desses sucessores ao longo desse 1 ano, para garantir que a gente não teria aí um problema e
que a empresa ficaria descoberta em relação a alguns conhecimentos. Trabalhamos também no plano de repasse de conhecimento, então 100% das posições que estavam saindo nesse programa de desligamento voluntário precisaram elaborar um plano de repasse de conhecimento para garantir, né, a continuidade das atividades, e a gente fez uma parceria aqui, que deu muito certo, com a auditoria. Então, esse processo, né, de capacitação dos sucessores e gestão do conhecimento, ele foi auditado e a gente fazia reportes mensais para o Conselho de Administração. Então, havia uma preocupação muito grande no sentido de que a gente garantisse que essa gestão do conhecimento estava sendo feita, né. Seguindo aqui, também trabalhamos aí na preparação das pessoas. E aí a parceria aqui com a Produtive, com o time do Rafael deu muito certo, porque a gente de fato incentivou o protagonismo, né, que o Rafael falou há pouco aí, incentivando as pessoas a buscarem o autodesenvolvimento, a buscarem uma segunda formação, né, uma vez que as pessoas aqui, normalmente ficam ainda, né, muito tempo na Copel, então empregados aí com 20, 30 anos de carreira aqui dentro, então incentivamos as pessoas a voltar a estudar, a buscar uma formação, a se desenvolver e pensar aí, né, como que poderiam se reinventar para esse novo momento da companhia. Preparamos também a liderança, então fizemos um assessment para a liderança, com planos de desenvolvimento, para que cada líder pudesse entender os possíveis gaps, se desenvolver e estar preparado para esse novo momento. E aí, falando um pouquinho aqui da estratégia dos negócios, né, como que funcionou. Aqui eu trouxe um exemplo da distribuição, do negócio de distribuição, que é o nosso maior negócio, né. A distribuição trabalhou com uma estratégia de terceirização. Então, o que que aconteceu? Os engenheiros aí que estavam saindo pelo PDV foram substituídos por uns técnicos, né, por técnicos internos que já tinham uma formação em engenharia. Esse movimento também aconteceu com o técnico, né, uma vez que a vaga dos técnicos ficou livre aí, um eletricista que tinha uma formação técnica pôde assumir uma vaga de técnico, e lá na ponta a gente terceirizou algumas atividades. Então, esse movimento, né, a preparação das pessoas, esse incentivo que a gente fez de preparar as pessoas para buscar uma formação, quem aproveitou a oportunidade, quem estava preparado, pôde assumir uma vaga internamente, e esse movimento criou aí um clima muito positivo no sentido das pessoas perceberem as oportunidades que estavam sendo geradas, tá? Os outros negócios não necessariamente trabalharam com a mesma estratégia, então para alguns outros negócios a gente teve desinvestimentos em alguns ativos da companhia, e aí aproveitamos as pessoas internamente para alocar em outras atividades. Então cada negócio pensou aí na sua estratégia, e o RH deu suporte para que tudo isso pudesse acontecer, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de aproveitamento, de como a gente conseguiu fazer esse movimento da mobilidade. Então, tivemos aí mais de 500 vagas preenchidas internamente por meio dessa mobilidade, e destas 500, 226 profissionais tiveram a transposição de carreira, que é uma promoção, né, aquele movimento do técnico que vira engenheiro, ou do eletricista que vira um técnico, que é um exemplo para compartilhar com vocês, na imagem abaixo aqui é o Fausto, esse homem que está fazendo a selfie aqui. O Fausto, ele era um técnico da Copel, 19 anos de empresa, com formação em engenharia, mestrado, representante dos empregados no CAD, e que pôde assumir uma vaga aí de engenheiro, porque de fato, né, aproveitou o movimento, assumiu o protagonismo da carreira e pôde ocupar, e teve uma ascensão aí, ocupou uma vaga de engenheiro. Agora seguindo aqui, né, gente, aí vem a pergunta, deu tudo certo, né, como é que foi esse processo? Deu, a gente teve os desligamentos aí no dia 14 de agosto desse ano, então foi um marco para a gente, porque 1.400 pessoas se desligaram no mesmo dia, e a gente não teve nenhuma interrupção de serviço, não tivemos descontinuidade de nenhuma atividade, então isso é positivo, né? Mas, obviamente, que com todo esse movimento, né, a gente teve impacto, sim, no clima, então é algo que a gente
precisa cuidar internamente. Estamos numa fase também, agora, de realinhar a cultura aos novos desafios da Copel, né, ao novo planejamento. E a gente também começa a perceber agora alguns sinais que antes a gente não tinha, né, alguns desafios que não apareciam em relação à atração e retenção de talentos. Então, como a gente tinha essa estabilidade, né, a gente não perdia profissionais para o mercado, e agora isso tem começado a aparecer. Um outro ponto também é que a gente oferecia, né, o nosso EVP aí era essa estabilidade, as pessoas procuravam muito a Copel porque queriam essa estabilidade, e agora a gente não oferece mais isso, né. Então a gente está no momento de redefinir o nosso EVP, pensar o que que a gente vai oferecer para de fato atrair novos talentos para a Copel. Gente, então o meu contato está aqui, eu fico à disposição de vocês para esclarecer dúvidas e compartilhar aí mais algum detalhe que vocês queiram conhecer, aprofundar. Muito Vou parar de bem, compartilhar minha tela aqui. muito bom. Que case, né, Fernando? Você resumiu muito bem aí uma jornada intensa, né? Uma empresa que tinha como proposta de valor da UFP a estabilidade, né, da carreira pública, migrar para, né, um processo de corporação, de abertura de capital, onde você muda o jeito de gerir pessoas. E depois a gente vai debater mais um ponto que me chamou a atenção ali, que eu acho super importante, é a gente se preocupar em comunicar bem as coisas e os movimentos, né? A comunicação estruturada, a comunicação das promoções, a comunicação de que tem movimento, a própria comunicação da saída, a forma, a transparência, né? Acho que é um ponto ficou muito marcante aí para mim da tua apresentação, entre vários desafios, né, que vem por aí, como, por exemplo, continuar mantendo a competitividade da organização nesse novo, né, nesse novo momento e reter esses talentos, né, manter os talentos no mercado. O setor elétrico é super competitivo, né? Falta gente, então esse pessoal é assediado, então uma nova forma de atrair e manter essas pessoas conectadas. Muito bacana. Bom, obrigado, Fernanda. Vamos Obrigada. agora falar do nosso case da EGEA, e quem vai falar é o Marcelo Zapia. O cara tem mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, trabalhou em empresas como Unipar, GetNet, está na AGE há um tempo, uma empresa, né, que vem fazendo um processo em todo o país aí de transformação. Então, Marcelo, seja bem-vindo e nos conta aí o teu case, por favor. Muito obrigado, Rafael. Muito bom dia a todos. Bom dia, Fernanda. Parabéns pela apresentação. Também faço minhas as palavras da Fernanda. Agradeço o convite. É um privilégio estar aqui com vocês, tá? Eu vou pedir para o pessoal da Produtive subir o material, mas o case que eu vou dividir com vocês aqui, turma, é um case de transformação de negócio, né? E eu acho que essa palavra ela é muito significativa para nós, e tem muito a ver com o nosso produto. A EGEA é uma empresa que trabalha com água, e a água ela é fluida, ela se molda, ela assume, ela evolui, ela flui e vai superando os seus obstáculos, se adaptando a eles, dando volta, passando e envolvendo, né? Mas sempre fluindo e sempre indo. Esse é muito o jeito da EGEA. Então, eu estou aqui há 1 ano e meio, e se é que a gente pode usar essa palavra, muitos desses 20 anos na área de RH, que o Rafael comenta, eu passei vivenciando e respirando projetos de transformação, ou de crescimento, ou as duas coisas juntos, né? Então, vamos lá, puder ir para o slide 2, por favor? Eu acho que se você der Ctrl L, ele vai pegar a tela inteira, vai entrar em modo apresentação, tá? Puder ir para o slide 2. Isso. Então, o que é a EGEA, gente? A EGEA é uma empresa que está fazendo 14 anos esse ano. Ela surge como um braço do grupo Equipave, que é uma empresa que atuou na década de 2000, um pouco antes até, na concessão de estradas e rodovias pelo Brasil. Com a nova legislação na área de saneamento, eles decidem criar uma empresa para olhar isso, e essa empresa é a EGEA, e a gente vem num crescimento muito grande, né? Está aqui a linha do tempo, com as unidades que a gente foi conquistando, montando, crescendo ao longo de todo o Brasil.
A gente tem, em 2013, a entrada do Fundo Soberano de Singapura como parte da estrutura societária. Em 2021 entra a Itaúsa, dando força e participando, né, já que o setor de infraestrutura é um setor que demanda bastante investimento, isso é muito importante para nós. E aí a gente vai ganhando concessões, parcerias público-privadas, vamos entrando. Em 2022, no final do ano, a gente vence o leilão de privatização da Corsan aqui do Rio Grande do Sul, e aí a gente, de fato, assume a empresa em 2023 e a gente dá início a um grande processo de transformação. Próximo slide, por favor. Isso. E hoje, como é que é o perfil do Grupo Aegea? Nós temos mais de 19 mil colaboradores, mais de 11 mil terceiros, 31 mil pessoas ao todo, fora os parceiros de negócio. Se somarmos esses, nós temos aí mais de 50 mil pessoas no ecossistema da Aegea. A gente serve no Brasil inteiro mais de 31 milhões de pessoas, temos 32% no market share do setor privado, somos o segundo player agora com a privatização da Sabesp, a Sabesp é a primeira, e a gente atende mais de 500 cidades, se eu não me engano são 514, era zero em 2010. E a gente tem contratos de longo prazo, o prazo dos contratos que a gente tem é cerca de 30 anos, né? E temos aí um portfólio bastante diversificado, com representatividade no Brasil inteiro e crescendo. Próximo slide, por favor. E como cultura, como estratégia, né, a gente brinca aqui que a cultura ela faz parte da nossa estratégia. A gente quer, e a gente gosta do termo empresariar, porque isso tem muito a ver com empoderamento na ponta, com decisão local, com a gente entender o que acontece em cada região do Brasil que a gente está servindo, e com isso a gente vai para a nossa visão de ser reconhecida como a melhor companhia na viabilização de soluções na área de saneamento, né? E assim, prover acessibilidade, ter muita disciplina financeira e atuar muito na parte social e na parte ambiental. Costumo dizer que aqui na Aegea, esse meu período, né, que eu estou mergulhando no saneamento, que é novo para mim, a parte ambiental e a parte social, elas não são parte do negócio, elas são o negócio. Cada casa que a gente conecta na rede de esgoto, automaticamente é uma casa que deixa de lançar esgoto, né, numa praia, num rio, num manancial, no solo, e, por consequência, a gente ataca a poluição naquele momento, e também é uma casa que a gente provê água encanada para pessoas que nunca tiveram acesso a isso. Então, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente reverte o déficit de atendimento de água, mais a gente está contribuindo para essas duas agendas tão importantes. E, como estratégia, vocês podem ver aqui os nossos pilares, a cultura, a gestão de pessoas e cultura é parte fundamental e nem poderia ser diferente, porque como a gente cresce nessa velocidade de 50% ao ano, ter pessoas preparadas tecnicamente para fazer o que precisa ser feito nas nossas localidades e ter líderes que liderem esses times, que conduzam as mudanças necessárias é fundamental. Esse é o nosso maior desafio. Próximo slide, por favor. E aqui alguns pontos importantes, né? Olhando aqui a situação do Rio Grande do Sul, gente, o Brasil hoje, ele tem mais ou menos 40% de esgoto tratado nas suas residências, o que significa dizer que de cada 10 casas, 6 não têm acesso a esgoto. No Rio Grande do Sul, a realidade que a gente encontrou aqui era ainda pior. Nós temos 20% de esgoto tratado aqui no Sul. Então, como é que a gente faz uma transformação e atende o número do marco do saneamento, que é mais ou menos 90%, até 2033, e como é que a gente faz uma transformação de 20% para 90% em 9 anos, sendo que a companhia, a Corsan, existe há 60. Então, eu estou colocando esses pontos para que todo mundo consiga entender o tamanho do desafio que é a gente fazer as obras, fazer as ligações, fazer as novas estações de esgoto, garantir oferta de água em meio a tantos desafios climáticos como a gente tem enfrentado, e aqui no Rio Grande do Sul a gente teve vários, 4 no último ano. E aí, olhando para a nossa agenda, quais competências, quais comportamentos e atitudes a gente tem que
fazer acontecer na Corsan para que as pessoas possam transformar o Estado. E, por fim, como é que a gente constrói uma cultura nova, dinâmica, de alta performance, que mude essa realidade? A Corsan, no seu tempo de empresa pública, ela nunca fez um processo seletivo, as contratações eram por edital e concurso. Ela não tinha um processo estruturado de trabalho, de cultura, orientada a resultado, à produtividade e à eficiência. Então, a gente está falando de mudar uma companhia que partia de 5.500 colaboradores aqui no estado do Rio Grande do Sul e está em 317 municípios, né, cidades, das pequenas, às médias, às grandes. Então, esse era o tamanho do desafio. Como que a gente fez isso? Próximo slide, por favor. Fez? Não, estamos fazendo. O primeiro ponto é a gente ter claro o que a gente chama aqui de mandala de comportamentos. Quais são os nossos valores, que, por sua vez, vêm do nosso propósito? Como é que isso se desdobra em comportamentos e como é que eu comunico isso para as pessoas? Ou seja, para a gente prosperar, trabalhar aqui, o que vale? Qual é a regra do jogo? Então, a gente fala, por exemplo, em ser mestres em brasicidade. Ora, se nós estamos atuando no Brasil inteiro, a gente precisa entender a característica, os problemas, as situações de cada unidade que a gente está. A solução que a gente deu para Manaus, que, por exemplo, é uma cidade que tem muita casa em palafita, não pode ser a mesma que a gente vai dar para avançar no tratamento de esgoto em Cachoeirinha, em Canoas, por exemplo, porque as características são outras. Então, a questão da gente ter a diversidade e ter representatividade da nossa população não é para nós um luxo, é uma necessidade. E a gente fala também muito em sermos engenheiros da ordem, em termos profissionais além da conta, que vão além do que está escrito em contrato, a parte relacional da EGEA é muito grande, e assim por diante. E isso se traduz em comportamentos que estão ali na esfera mais alta da nossa mandala, e são esses comportamentos que a gente vem divulgando para as pessoas, começando com a liderança. E a partir do momento que a gente vai ajustando os nossos processos de gestão de pessoas, com base nos comportamentos, a gente vai moldando isso e fazendo isso cada vez virar parte do dia a dia. Próximo slide, por favor. E aqui, um ponto importante que a gente fez, que a gente contou muito com a ajuda do Rafael, do time da Produtive, era o programa Trilhas de Carreira. Então, a Corsan, ela tinha uma política de cargos e salários baseada em antiguidade, em tempo de casa, em progressões automáticas de salário, e a gente, no dia seguinte à privatização, nós revogamos essa política e colocamos uma outra que a gente não chama de cargos e salários de propósito, a gente chama Programa Trilhas de Carreira, onde a gente introduz o conceito de mobilidade, de você se juntar ao time da EGEA e poder, mediante desempenho, mediante disponibilidade, mediante mobilidade, trabalhar em outras unidades do Brasil inteiro. Nós temos hoje pessoas da Corsan que estão trabalhando em São Paulo, que estão trabalhando em Indaiatuba, que estão trabalhando no Rio de Janeiro, e temos muitas pessoas do Brasil que vieram para cá nesses últimos 1 ano e meio. E isso é uma coisa que a gente quer cada vez mais, introduzir o conceito de que é você o responsável e o protagonista pela gestão da sua carreira. A gestão da sua carreira não vai ser dada por uma permanência no cargo, por uma como é que ele chama, um normativo que diz quanto que eu vou receber de aumento, ou uma indicação para um cargo por conta de uma situação política. Não, ela vai ser dada por um desejo meu de aprender coisas novas, de uma visualização das oportunidades de carreira em cada área da Corsan e da EGEA, e eu tendo diálogos com a área de gestão de pessoas e com a minha liderança para entender os gaps que eu tenho e como que eu posso preencher para ser apto a participar dessas oportunidades, né? Então, a gente fez um processo muito grande de sensibilização, de capacitação, de instrumentalização do time de RH, né? A gente já fez, esse quadro aqui, ele está até um pouco desatualizado, já fizemos mais de 1.000 estudos, já temos mais de 510 pessoas que migraram para trilhas de carreira. A gente introduziu ali o conceito da carreira Y, porque nem todo mundo, como a gente sabe,
vai seguir ou quer seguir o caminho da liderança. Tem gente que a gente vai usar na parte técnica, porque a gente precisa disso. Nós temos que ter pessoas na área de engenharia que pensem em soluções para os problemas específicos que a gente vive, né? E a gente está num processo muito legal de adesão, e esse número está subindo cada vez mais, Rafael. E aqui nós contamos muito com a ajuda da Produtive para trazer o RH, os líderes e as demais pessoas em sala de aula para que eles compreendam esse movimento, né? Então isso é fundamental, é um pilar aqui da nossa gestão de mudança que nós estamos fazendo na companhia. Próximo slide, por favor. O outro ponto que eu quero destacar e que tem muito a ver com os outros dois é o encaixe da Corsan na governança de gestão de pessoas da Egea. A área de gestão de pessoas na Egea também é nova, tem 3, 4 anos, e a gente vem trabalhando conceitos de, primeiro, metas, sucessão, depois avaliação de comportamentos, avaliação de potencial, avaliação de 180 graus, 360 em alguns casos, mapeamento de posições críticas, elaboração de xadrez interno para as oportunidades que surgem. Então, a Corsan, neste ano, passa a fazer parte desse ciclo, entra nas avaliações de competência, de potencial, e a gente começa oficialmente a mapear as posições críticas daqui e quem são as pessoas que entenderam a cultura da Egea, que abraçaram o novo e que querem se desenvolver para que a gente faça as mudanças e, por que não, fazer esse mesmo trabalho em outras oportunidades, né? Então, a gente vem numa crescente também e sempre evoluindo, né? Sempre agregando algo mais na gestão de pessoas. Pode passar, por favor? E, por fim, um outro movimento importante foram os módulos de capacitação da liderança, né, que a gente também faz em conjunto com a Egea, para o nosso time de diretores, gerentes, coordenadores e supervisores. Então, a gente trabalha aqui os conceitos de como que eu me lidero, como que eu lidero times e como que, uma vez que eu sei liderar a mim mesmo e a minha equipe, como é que eu uso isso para que a gente possa ser um disseminador e um advogado da cultura da Egea, né? Fizemos aí vários movimentos, tivemos aqui, por conta das enchentes de maio, que fazer uma interrupção e estamos voltando no segundo semestre para a gente fechar todo esse movimento, tá, gente? Próximo slide. E aí os temas que a gente abordou, acho que isso aqui a gente depois deixa como material. Próximo, por favor. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, né? Por que a gente está fazendo isso? A gente tem um lema que nós usamos muito aqui, que é: nós estamos aqui para conectar a próxima casa. Infelizmente, a realidade de muitas famílias no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul ainda de viver em situações onde a gente não tem esgoto tratado, você tem crianças, famílias convivendo com o esgoto passando ao lado das suas residências, e muita gente, por exemplo, sem saber o que é abrir uma torneira, sair água limpa para lavar uma roupa, para fazer, cozinhar na sua casa ou para qualquer outro uso. A gente usa muito isso, né? A gente tem que trabalhar para conectar a próxima casa. A gente não vai fazer essa transformação toda se a gente pensar nos grandes investimentos, que são muitos, né? Aqui no Rio Grande do Sul é mais de R$1,5 bilhão. Mas se a gente não tiver essa mentalidade, como é que eu resolvo o problema daquela rua, daquela casa, daquela família, daquela pessoa? Então, esse é o nosso mantra. Vamos transformar a nós mesmos, a empresa inteira, para que a gente possa seguir conectando casas novas e mudando essa realidade que hoje é muito triste, mas que vai mudar com certeza. Eu queria agradecer, Rafael, e pessoas, e estou à disposição de vocês para responder perguntas aí e trabalhar um pouco mais aqui o tema, que é apaixonante. Muito obrigado. Muito bem, Marcelo, muito bom, obrigado, muito bom, excelentes observações. Eu fico olhando o quão desafiador, né, esse projeto, e quanto o Brasil ainda tem muito para fazer, né, o Sul em especial, no caso da Corsan, mas o Brasil como um todo nesse setor de infraestrutura, né. Ao mesmo tempo a gente fica ansioso para ver o país evoluir, porque saneamento, né, assim como energia, são coisas básicas na vida. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma oportunidade, né? Tem muito por fazer, tem muita oportunidade de trabalho e vamos fazer a coisa acontecer.
Muito bacana, um projeto muito lindo, como apareceu ali agora no comentário. Bom, vamos trazer algumas perguntas aqui para a gente debater. Eu estava organizando enquanto a gente vinha conversando. Tem lá no início uma pergunta para a Fernanda sobre a questão da gestão do conhecimento. Foi a Aline que fez. Quer dizer que nessa, né, parabéns pela condução, um grande desafio. Como é que vocês têm feito, Fernanda, para garantir essa gestão do conhecimento? E aí, conectando com uma outra pergunta que teve ali, foram mais de 1.000 pessoas que saíram. Então, sai junto, de alguma forma, o conhecimento, a experiência. Como é que vocês fizeram para isso não se perder e a gente não ter descontinuidade nos serviços? Então, obrigada pela pergunta aí, né? Mas uma ação que nos ajudou muito foi, de fato, registrar, né? A gente colocou em sistema todos os planos de repasse de conhecimento. Então, assim, obviamente a gente sabe como funciona, né? Tem uma resistência, e eu não quero fazer, eu não vou registrar, mas a gente ficou muito assim, a área de gestão de pessoas pegou na mão, né, de cada gestor, para que cada gestor apoiasse a elaboração desse plano e a gente deixasse registrado como que estava sendo feito o repasse de conhecimento para cada um dos casos. E aí a gente trabalhou muito também com reestruturação, revisão de processo, então algumas atividades deixaram de fazer sentido também, né, uma vez que a gente tinha alguns processos que eram feitos para atender Tribunal de Contas, por exemplo, né, perdendo essa obrigatoriedade aí de reporte para esse tipo de órgão, algumas coisas deixaram de ser feitas, então alguns processos foram simplificados, né. Um outro processo que mudou muito também foi o processo de compras de suprimentos, né? A gente era regida aí por uma legislação e agora a gente tem muito mais flexibilidade para comprar, para contratar. Então, algumas coisas de fato mudaram, mas outros conhecimentos precisaram ser preservados, e aí 1 ano, assim, a gente entende que foi tempo suficiente para que a gente pudesse se reorganizar e garantir, de fato, que tinha um plano para cada situação. Então, em linhas gerais, funcionou bem. Muito bom, Fernanda, obrigado. É isso, né? Também a reestruturação ajuda a buscar eficiência, né? Então tem muita coisa que o processo se vê que podia ser feito diferente e buscar excelência, né? Otimizar, reduzir custos, e assim vai. Tem uma pergunta para o Marcelo, da Thalita. Marcelo, ela fala sobre os desafios de contratação de mão de obra, né? Principalmente mão de obra operacional. Então, talvez a gente podia aproveitar o capítulo aqui da pergunta, Thalita, e falar um pouco como é que vocês têm tratado essa questão do talent acquisition, da contratação, porque também contratar certo pode significar ir trabalhando a cultura que a gente quer ou trazer mais problema, né, se isso não for bem feito. Fala um pouquinho para a gente sobre essa parte das contratações, por favor. Tá, excelente pergunta, viu, Thalita? Esse é um ponto aqui. Dentro da organização que a gente tem aqui para o projeto, eu tenho 2 frentes aqui que são absolutamente estratégicas para mim, tá? Uma que é a frente de Talent Acquisition, porque a gente sabe que nós, para fazer tudo o que precisamos fazer, a gente tem uma mudança de perfil de colaboradores e uma grande contratação. Então, assim como a Fernanda comentou no caso da Copel, aqui a gente tem, não é um PDV, mas é um programa de conversão de estabilidade que a gente ofereceu para as pessoas depois da compra em indenização. E das 5.500 pessoas que a gente tinha, cerca de 2.600 saíram. E a gente teve também que fazer uma contratação grande a mercado, e aí a nossa estratégia foi, num primeiro momento, a gente colocou mão de obra terceirizada, colocamos as pessoas para trabalhar nas estações, elas tiveram treinamento on the job, e a gente fez uma contratação agora de 1.800 pessoas, utilizando, evidentemente, como matéria-prima, ou como base, o pessoal que já estava trabalhando com a gente, eles largaram em vantagem. Para as próximas ondas de contratação, a gente está estruturando um time específico, muito banco de currículos que a gente está montando a partir de já, para 2025 já, então já estamos trabalhando. E na questão de capacitação, isso é um capítulo à parte. É uma das frentes mais estratégicas que eu tenho, e aqui a gente está usando uma série de conteúdos técnicos que a EGEA já usa nas suas outras operações. Eu estou falando de como que você lê um hidrômetro, como que você instala um hidrômetro, como que você faz um corte numa casa que está inadimplente, como você faz uma religação, como é que você acha ou faz um caça-fraude para achar as fraudes que o pessoal tem por aí. São coisas dessa natureza,
E a gente também está, como eu comentei na apresentação, com os módulos de desenvolvimento de liderança. Tá? Na parte técnica, a governança que nós estamos montando é: ninguém vai para a operação sem passar por uma carga horária mínima e sem que tenha condição de exercer bem aquela função. Tá? E uma coisa que eu estou muito em conversas, nos exercícios de orçamento, etc., é que a gente garanta os recursos necessários para isso. E o principal ponto é muito mais barato você treinar, capacitar, do que você tentar achar uma economia numa linha de capacitação e depois correr atrás de novas contratações ou retrabalhos por conta de alguém que não estava preparado para fazer o que era para ser feito. Tá? Então, esse é o que a gente está se estruturando. Boa. É isso, né? O desenvolvimento, contratar bem e treinar sai muito mais barato do que não desenvolver e depois você ter que refazer as coisas ou coletar um resultado ruim, né? O resultado ruim ele acaba sendo muito pior do que qualquer investimento que você tinha que fazer. Eu queria falar um pouquinho sobre liderança, né? Vocês comentaram muito, nós participamos aqui na Produtive de algumas etapas do desenvolvimento dos líderes. Pensando um pouco agora dos próximos desafios, né? O que vocês acham que são as grandes prioridades para 2025, para a preparação dos líderes, considerando essas próximas fases, né, tanto da Copel como da EGEA? O que vocês elegeriam assim como os elementos mais importantes assim que vocês consideram de preparação da liderança? Vamos começar com a Fernanda e depois o Marcelo comenta também, por favor. A gente sempre fala aqui na Copel que os nossos líderes, eles são excelentes técnicos, então é um pessoal que tem muita formação, que conhece muito, assim, profundamente das atividades, né, e dos processos como um todo. Mas o que a gente percebe, assim, que falta ainda e precisa desenvolver um pouquinho aí é a questão dos diálogos, do feedback, dessa sensibilidade aí, aproximação, conexão com o time, sabe? Então esse é um trabalho também que o Rafael também está ajudando aí a gente a desenvolver, né, temos um projeto aí em andamento, e a gente imagina que para o próximo ciclo agora, a gente precisa aí de um grande projeto de liderança nesse sentido, que traga mais essa conexão com as pessoas, né, e que o líder entenda aí realmente o papel dele de apoio aí, de contribuição com o desenvolvimento de carreira dos seus liderados. É esse o movimento que a gente entende que precisa ser feito agora. Boa. No meu caso aqui, eu me identifico muito com a fala da Fernanda, também serve para mim, e aqui na minha situação tem um ponto a mais, que além da questão do diálogo, do feedback, é a questão do senso de dono, do protagonismo. Assim como na Copel, Fernanda, a gente também tem aqui uns profissionais de muito conhecimento técnico, então gente com graduação, com pós-graduação, com 2 MBAs, é muito fácil de encontrar isso, até porque a Corsan ela sempre teve uma política muito interessante de incentivo à capacitação, incentivo à educação. Porém, a questão de iniciativa, senso de dono, autorresponsabilização, a capacidade de execução no sentido de você buscar uma solução, buscar os caminhos para implementar essa solução e ver se aquilo realmente aconteceu e proativamente levar para outros lugares, isso a gente não tem. Ou tem de forma muito isolada. Então, esse, para mim, é o maior desafio no que diz respeito à liderança, é você introduzir esse elemento, esse componente. Está sendo um grande desafio. O que nós estamos fazendo? A gente fez, na camada de liderança, um mix entre gente que conhece a cultura da EGEA, então eu tenho aqui pessoas que estão dividindo as mesas na diretoria de operações, na diretoria de engenharia, área comercial, eletromecânica, todo mundo, com pessoas que toparam abraçar a cultura da EGEA, fizeram o programa Trilhas de Carreira, então as equipes hoje elas estão muito misturadas, e a gente, através das reuniões de performance semanais, mensais, bimestrais, a gente tenta fazer uma dinâmica onde a pessoa que era da Corsan está vendo como é que uma pessoa que chegou lida com problemas, e não tem jeito, gente. Eu acredito muito no dia a dia, eu acredito muito que a gestão do dia a dia tem que ser adaptada para você usar isso como uma forma de desenvolver as pessoas também, tá? Então, misturar os times da EGEA e da Corsan, ver quem de fato está afim de fazer a mudança, porque a mudança ela é um caminho que depende da pessoa querer. Ela tem que querer, ela tem que ver vantagem naquilo. E a gente pegar os exemplos de pessoas que estão se destacando
e a gente, de alguma forma, reconhecer isso em público, né? Tivemos, por exemplo, um líder aqui, um técnico eletromecânico que foi promovido a coordenador, que teve uma atuação sensacional de fazer emocionar na enchente. Ele mesmo correu atrás de várias soluções para poder fazer a religação de luz nas estações e poder voltar ao tratamento de água onde teve impacto. Então, a gente pegou essa pessoa, reconhecemos em público, promovemos a coordenador. É um processo que existe em todas as empresas, né? Mas eu acho que a diferença está em a gente fazer isso atrelado com o comportamento certo que a gente quer promover, entendeu? Então, esse tem sido o desafio. Estamos no meio do caminho, né? Tem muita coisa para fazer ainda, mas essa é a forma que a gente está seguindo, tá? E a gente acha que vai dar muito certo. Boa, e aí reforça, né, os comportamentos esperados e vai reforçando a cultura desejada, né, Marcelo? Muito bem. Olha só, ainda dá tempo da gente, quem sabe, fazer até 2 perguntas. Vamos lá. A Cláudia pergunta aqui sobre sucessão. É um bom ponto aqui. A pergunta dela é que ambas empresas têm mapa sucessório, né, portanto, mecanismo, acesso, enfim, e ela pergunta se vocês têm, como é que vocês lidam com aqueles que não são indicados como sucessores, né? E acho que sempre tem um pouco disso, inclusive dos indivíduos, né? Se eu não estou no mapa sucessório, então eu não tenho desenvolvimento. Como é que vocês lidam com isso, né? Quais são as estratégias para quem não está na linha de sucessão? Aqui na Copel a gente, assim, não tem um mapa tão aberto ainda, sabe? A gente tem aí alguns tabus ainda, a gente não divulga abertamente quem está na linha de sucessão, então isso ainda fica fechado. Mas a gente está num momento também de revisar a estrutura de carreiras, né? Eu vi que o Marcelo compartilhou ali, muito bacana também, que vocês não têm mais estrutura de carreira, né? Vocês têm as trilhas. A gente não chegou ainda nesse movimento, a gente está numa fase de mudança da nossa estrutura, e a ideia é deixar mais claro que se você não for um líder, né, se não for aí um sucessor de liderança, você vai ter oportunidades internamente, né, com a carreira em Y, né, não vai ter muita oportunidade. E aí esse trabalho que a gente fez, né, nessa preparação de incentivar as pessoas a buscar uma segunda formação, um MBA, né, a Copel também, assim como outras empresas aí, incentiva o autodesenvolvimento, a gente tem um benefício muito robusto também de subsídio em cursos de formação. Então, a gente incentiva as pessoas a buscarem o autodesenvolvimento. E aí as oportunidades vão surgir, não necessariamente para uma posição de liderança, mas para uma posição, né, que permita aí o crescimento, a aprendizagem. E com tanta mudança de processo aqui internamente, né, assim, quem está ficando está percebendo que as oportunidades estão sendo criadas. Mas é um desafio, é algo que a gente precisa explorar também, pensar como é que vai trabalhar aí nos próximos meses após a estrutura do nosso plano de cargos e salários, que ainda chamamos assim. Olha, aqui na Corsan, eu vejo uma situação também parecida. Primeiro que a gente larga de um gap muito grande de obras que precisam ser feitas, de adutoras que têm que ser construídas, de ligações, de estações de tratamento, de soluções para fornecimento dos insumos para tratar água, né? A gente tem insumos químicos que a gente usa. Então, existe muita coisa para fazer. Então, quem quer participar disso, né, eu costumo dizer assim, que TED é uma coisa que não existe aqui no mundo da EGE e da Corsan, isso não existe, né? Então, acho que é muito fácil você se engajar em alguma equipe, porque todas as equipes estão absolutamente demandadas para fazer a agenda de mudança. E quando eu falo mudança, eu dei exemplo agora do plano de negócio, né, da transformação do esgoto e da água, mas tem uma outra que é a transformação da própria companhia, da Corsan. A gente mudou muita coisa, né? A gente, por exemplo, mudou todos os escritórios, derrubamos paredes, fizemos uma nova identidade visual, mudamos equipes. Então, a empresa está muito, muito, muito em movimento. Quando a gente tem uma situação de precisar indicar líderes para os nossos desafios, geralmente a gente não teve ainda uma situação onde a pessoa queria e a gente coloca a pessoa lá, dá as ferramentas, treina, capacita, acompanha. Quando há uma situação onde a gente não tem um encaixe, a pessoa quer, mas não está pronta, a melhor saída é você ser transparente e você falar, olha, para essa vaga aqui não dá para ser agora por causa disso, disso, disso. E como que a gente supera esses gaps aqui? Através desse jeito, o que está faltando? Isso, aquilo. E vamos junto construir um plano para que
numa próxima oportunidade isso possa acontecer. Nós também não divulgamos mapa de sucessão, isso também é uma informação fechada, tá? A gente divulga as vagas, e aí a gente vê quem tem interesse, que quer participar de certos processos, ou quem que a gente já proativamente indica, tá? Mas acho que é isso. Oportunidades tem para todo mundo, muita coisa para fazer, e quando a gente não tem um encaixe de uma pessoa que quer, transparência, ser claro, e orientar a gestão para que ela tenha uma conversa sobre gaps, oportunidades, e principalmente como que você faz para superar isso. Muito bem, eu vi que entraram mais perguntas, mas a gente está chegando no limite de tempo. Fique à vontade, né, para se conectar pelo LinkedIn aí com o Marcelo, com a Fernanda. Eu acho que acompanhar o trabalho deles também vai gerando insights. A gente quer agradecer muito a presença aí de todos vocês, e em especial a você, Fernanda, Marcelo, que dedicaram tempo aqui, se prepararam para compartilhar com a gente. Acho que sempre ficam muitas reflexões. Então, muito obrigado a todos vocês. Queria pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente fazer um registro final aqui do evento. Abrir as câmeras, por trás de cada ícone sempre tem uma vida, olha lá, olha lá. Tá só o íconezinho, mas tem uma vida lá, um mundo por trás. Olha lá, que legal. Temos um minutinho aí. O Rafa Menezes, meu xará, já colocou o link do streaming. Inclusive tem uma websérie lá sobre sucessão. Quem se interessou em sucessão, a gente fala bastante de sucessão lá. Vamos ver, olha aqui, coloquei galeria gigante, vamos preparar o sorriso, arrumei meu cabelo, 1, 2, 3, vamos lá. Opa, até com efeito de máquina. Muito bem, pessoal, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, uma boa sequência de dia, abraço a todos, valeu, até a próxima. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal, até. Valeu, Obrigado, galera. gente. Bom dia.